Josué capítulo 5, versículo 13. Hoje é noite de nós derrubarmos muralhas, em nome de Jesus. Nosso Deus, Jesus, eu vou falar de novo. São uns 3 ou 4 aí tomaram posse do mistério. Hoje é noite de nós derrubarmos muralhas, de nós derrubarmos no nome de Jesus tudo aquilo que está entre nós e a bênção de Deus prometida a nós. Amém? Não vai ficar nada de pé. Já vou começar soltando: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Nós vamos meter o pé hoje, aleluia, amém, oh glória. Josué capítulo 5, versículo 13. Glória a Jesus. Ora, estando Josué perto de Jericó, levantou os olhos e viu que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão, aleluia. Ora, estando Josué perto de Jericó, ele levantou os seus olhos e viu que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada. Chegou-se Josué a ele e perguntou-lhe: és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? Respondeu ele: nenhuma coisa nem outra, mas venho como comandante do exército do Senhor. Aleluia. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou e perguntou-lhe: que diz o meu Senhor ao seu servo? Que diz o meu Senhor ao seu servo? Feche os seus olhos. Aleluia. Agora abra os seus olhos espirituais e veja o Senhor. Feche os teus olhos e abra os seus olhos espirituais. Contemple o Senhor e pergunte a Ele. Faça a mesma pergunta que Josué fez para ele agora. Que diz o meu Senhor ao teu servo? Que diz, Senhor? Que diz o meu Senhor ao teu servo que aqui está nesta noite, sedento de ti, sedento de tua presença, sedento de te conhecer de uma forma ainda mais íntima, ainda mais profunda? Que diz o meu Senhor ao teu servo nesta noite? Fale comigo, Senhor, fale com a tua noiva, fale com a tua igreja. Meu Deus, fale ao nosso coração. Encontre nesta noite corações sedentos, famintos, desejosos de ti, Senhor. Meu Deus, e escreve na tábua do nosso coração verdades espirituais que passam a nortear as nossas vidas. Meu Deus, que a sua palavra seja verdade para cada um de nós, seja verdade em minha vida, em o nome do Senhor Jesus. Fale conosco nesta noite, amém, amém, graças a Deus. Josué estava na eminência, estava de frente da maior batalha que ele até então havia enfrentado. O maior de todos os desafios que até então ele tinha enfrentado, desde a sua saída do Egito há 40 anos atrás. Todas as batalhas que ele havia enfrentado até então tinham sido batalhas em campo aberto, onde os inimigos vinham e ali ele batalhava, e no nome do Senhor, e batalhando as batalhas do Senhor, ele vencia, para a glória do Senhor. Mas agora ele tinha uma batalha diferente.
estava diante dele a cidade de Jericó, cidade essa que o Senhor já havia dito: é para vocês entrarem e possuírem, possuam por herança aquilo que eu já dei a vocês. E o possuir aqui significava: entre e expulse os inimigos que estão tomando conta daquilo que já é seu. Entrem e expulsem tudo aquilo que está ocupando aquilo que já é morada sua, que é seu. E essa verdade é para todos nós, irmãos. Nós precisamos entrar na batalha e expulsar tudo aquilo que está tomando conta daquilo que é do Senhor. E a começar em nossa própria vida, nós precisamos expulsar de dentro de nós tudo aquilo que tem ocupado aquilo que é do Senhor. Nós temos que expulsar o medo que muitas vezes nos aflige, o medo que muitas vezes tem nos impedido de conquistar, de realizar. Nós precisamos expulsar, entrar na autoridade do nome de Jesus e expulsar todo o ódio, todo ressentimento, todo rancor, que são inimigos ferrenhos que tentam nos impedir, que nos impedem. Pois o rancor, o ressentimento, a falta de perdão é como cadeias que nos aprisionam e nos impedem de ir além. Então nós precisamos expulsar os nossos inimigos. E o Senhor diz: vão, porque eu já dei vitória, mas é necessário que vocês tomem posse pela fé. Expulsando. Josué agora estava de frente a Jericó. E por que essa batalha era uma batalha que até então ele nunca tinha enfrentado? Parece muito esse momento que nós estamos vivendo, enfrentando essa pandemia, que nós já passamos por muitas lutas, nós já passamos por muitos gigantes, nós já passamos por muitos obstáculos, nós já, sem sombra de dúvida, já subimos muitas montanhas, mas igual a essa, nós nunca tínhamos vivido. Nunca tínhamos vivido. E Josué estava diante disso. Por quê? Porque entre Jericó e Josué e o povo existia uma grande muralha. Muralha essa que tinha 13 metros de altura. De largura tinha 2 metros de largura. Em cima dessas muralhas, os soldados, eles ficavam ali. Haviam guaritas, haviam sentinelas que permaneciam ali. Essa cidade, ela era intransponível. Até então nunca havia sido conquistada. Ninguém ousou tentar transpor essas muralhas. Os que tentaram foram subjugados e derrotados. E o Senhor disse para Josué: agora vai e conquiste, tome posse daquilo que eu já te dei por herança. Mas havia uma muralha que precisava ser derrubada. E muitas vezes, irmãos, existem muralhas entre nós e a promessa, entre nós e a realização, e nós precisamos derrubá-la. E o Senhor nos ensina, o Espírito Santo encheu o meu coração de algumas coisas que antecederam e que são princípios que nós precisamos colocar em prática em nossa vida, para quando nós nos depararmos também com uma situação. E se prepare, porque nós vamos nos deparar com algumas muralhas. Muralhas essas que aos nossos olhos vão parecer intransponíveis. Mas já tome posse dessa palavra nessa noite. O Senhor já decretou a sua vitória. O Senhor já decretou: nenhuma arma prevalecerá. As portas do inferno não permanecerão de pé diante da igreja do Senhor. Quando você se deparar, não fique aflito. Já se lembre dessa palavra, pois o Senhor já está nos preparando para isso. O Senhor já está nos preparando para isso. E o Senhor nos ensina alguns princípios, para quando Josué chegou diante daquela muralha, ele não se deixou abater, mas porque ele já colocou em prática alguns princípios, lá no início.
Na quarta-feira eu preguei sobre quando o Senhor chega para ele e diz: seja valente, seja forte, seja ousado, guarde a sua palavra, minha palavra, e medita nela de dia e de noite. E agora o Senhor vai e diz para Josué: Josué, eu quero que você passe o Jordão. Mas como será? Antes de chegar em Jericó, tinha um Jordão. Antes de chegar nas muralhas, já tinha um Jordão. E o Senhor ali já ensina um princípio para Josué, e esse princípio é para nós também. O Senhor disse para Josué o seguinte: fala para o povo ficar todo mundo tranquilo, não saia do lugar. Você vai mandar o povo se santificar, se separar. E o povo não vai se mover até o momento em que os sacerdotes pegarão a arca de Deus, que é símbolo da presença de Deus, e passarão no meio do povo e tomarão a frente. No momento em que eles perceberem a presença de Deus, a arca de Deus à sua frente, aí eles se levantarão e caminharão seguindo a arca. O primeiro princípio que o Senhor estava ensinando a Josué e ensina para todos nós é: não se movimente, não saia, não vá em direção a nenhum alvo proposto até o momento em que o seu bom pastor, que conduz a sua noiva, que conduz a sua igreja, que conduz as suas ovelhas, tomar a dianteira. Só vá se o Senhor for, só vá se o Senhor estiver à frente. Existe um momento certo, irmãos, existe um momento certo, só que às vezes nós somos muito ansiosos, já temos a promessa e queremos fazer do nosso jeito, na nossa hora, no nosso tempo. Às vezes não é nem por causa de maldade, não, eu tenho a natureza, eu sou muito assim, e eu preciso até muito me controlar, e pedir o Espírito Santo de Deus para me controlar, que eu sou assim, eu não consigo deixar para amanhã, e se tem para fazer, eu já tenho que fazer hoje, eu já tenho que realizar, e eu sou muito proativo, e estou muito assim, e o Senhor muitas vezes quer controlar isso, porque isso, se não for controlado pelo Espírito Santo, pode trazer problema. O Senhor diz: manda o povo ficar sentado, manda o povo ficar quieto, é só para o povo caminhar em direção à terra prometida, no momento e na hora certa. Existe um momento de Deus, existe a hora de Deus, e nós precisamos aprender isso, colocar isso em prática. Muitas vezes nós já sabemos, às vezes o que falta é nós colocarmos em prática. Na nossa ansiedade de conquistar, na nossa ansiedade de realizar, na nossa ansiedade às vezes até de fazer bonito para a glória de Deus, nós vamos sem o Senhor estar indo. O Senhor está dizendo: é momento de descansar, é momento de parar. E esse princípio foi ensinado para o povo durante todos os 40 anos no deserto. O Senhor disse: olha, a minha nuvem estará sobre o povo, e a nuvem do Senhor está sobre as nossas vidas. No momento em que a nuvem parar, é para vocês todos pararem e ficarem debaixo da nuvem. Agora vocês irão se movimentar quando? Vocês irão para um outro lugar quando? Não é quando de repente as coisas estiverem ruins aqui e vocês vão sair. Não. Vocês vão sair é quando a nuvem se mover, quando a nuvem da presença de Deus se mover. Só saia se o Senhor sair, só vá se o Senhor estiver. Do contrário, fique paradinho com o Senhor. Agora, no momento que o Senhor se mover, aí você vai começar a caminhar. Aleluia, amém? Se o Senhor já está à frente, a Bíblia diz que as ovelhas conhecem a voz do seu bom pastor e o seguem. O Senhor estava dizendo: vocês precisam aprender a me seguir, a andar segundo o meu direcionamento, porque o Senhor vai à frente. E ali o povo começou a caminhar, e os sacerdotes foram caminhando em direção ao Jordão. Só que até então eles começaram a andar, mas as águas continuavam passando, mas eles estavam caminhando. Irmãos, mesmo que você não esteja vendo o milagre acontecer, mesmo que você não esteja vendo nada acontecendo, continue caminhando, continue adorando, continue exaltando, continue servindo, continue fazendo, continue realizando, continue. O importante é, se ele está em movimento, eu estou em movimento, se ele parar, eu paro, mas se ele está caminhando, eu vou caminhando também, eu vou em direção à sua voz, eu vou em direção a ele.
E eles foram caminhando e foram se aproximando das águas e nada acontecia. Às vezes a nossa vida é assim, a gente começa a caminhar e parece que nada acontece. A gente está caminhando, a gente está jejuando, a gente está orando, a gente está se santificando, a gente está se consagrando e está andando na direção do Senhor e parece que está tudo travado. Louvado seja Deus, só parece, porque não está. Deus está agindo, Deus está operando, Ele está na frente. Aí a Bíblia diz que no momento em que eles pisam, os sacerdotes pisam nas águas, eles com a presença de Deus pisam nas águas, aí as águas param de correr. Quando as águas param de correr, aleluia, os sacerdotes entram e param no meio do Jordão. E quando eles pararam no meio do Jordão, aleluia, todo o povo começou a passar em seco. Os historiadores dizem que era tempo de colheita, era tempo de muitas chuvas. O Jordão havia triplicado a sua extensão, a sua largura, mais de 1 quilômetro de água, e na verdade tudo parado, e o povo passando em seco, porque o Senhor estava no meio. Fala comigo, o Senhor estava no meio. Segundo princípio, o primeiro princípio é: eu sigo a Jesus. O segundo princípio é: eu deixo o Senhor no centro da minha vida. Meio fala de centro. Eu deixo o Senhor no centro, eu deixo o Senhor no meio. Ele é o centro da minha vida. Não sou eu quem estou no centro, não é as minhas vontades que estão no centro, é a vontade do Senhor que está no centro. Não são os meus sonhos que estão no centro, são sonhos do Senhor que estão no centro. Nós precisamos viver esse princípio, o Senhor no centro. É tão interessante que mais adiante vocês vão perceber que esse princípio o Senhor aplica novamente quando manda dar as voltas nas muralhas. Ele manda que vá um grupo de soldados na frente, a arca agora vai no meio, e um outro grupo de soldados atrás, mostrando que, uma vez seguindo os passos do Senhor, Ele agora precisa permanecer no centro da nossa vida. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele a adoração. O nome dEle seja glorificado e exaltado. João entendeu esse princípio e ele diz que eu diminua e que o Senhor cresça em mim, que a minha vontade diminua, que a vontade do Senhor cresça em mim, o Senhor no centro. Muitas pessoas vivem decepcionadas, angustiadas, por quê? Porque nunca deixaram o Senhor no centro. A sua vontade, os seus sonhos, os seus desejos estão sempre no centro. Não conseguem orar a oração que Jesus Cristo nos ensinou a orar: Pai nosso, seja feita a tua vontade, não a minha. É bem verdade que naquele momento de dor, no momento de angústia lá no Getsemane, o Senhor até nos ensina: Senhor, se possível for, afasta de mim esse cálice, mas não seja feita a minha, seja feita a tua. A vontade de Deus é boa, perfeita e... A vontade de Deus é boa, perfeita e... Se a gente entendesse isso. É boa, perfeita e agradável, mesmo eu suando gotas de sangue. É boa, perfeita e agradável. É boa, perfeita e agradável, mesmo quando Ele diz não às minhas vontades, mas à vontade dEle, porque a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Mesmo que isso me cause desconforto por um determinado momento, mas o plano e o propósito será sempre melhor, os frutos serão sempre maiores. O Senhor precisa estar no centro. Depois que todo mundo passou, Josué mandou separar 12 líderes. Alguém precisa se prontificar, irmãos. Você é o líder da sua casa, você é a referência na sua casa. Se ninguém na nossa casa viver os princípios, nós precisamos viver. Os princípios, a palavra de Deus colocada em prática em nossas vidas, trará o poder, a glória, a manifestação, trará as maravilhas de Deus, fará com que as promessas de Deus se cumpram em nossas vidas. Mas os princípios precisam ser vividos. O Senhor vai nos ensinar o terceiro coisa, antes de chegarmos em Jericó, para a gente chegar em Jericó bem, e as muralhas não nos afetar, não nos abater, nós precisamos colocar esses princípios já em prática na nossa vida, na nossa caminhada com Deus. Qual é o terceiro princípio, pastor?
Josué separou 12 líderes, 12 príncipes, e disse assim: vão lá aonde os sacerdotes estão com a arca, vão lá, aonde eles estão com os pés no chão, separem 12 pedras, cada um pegará uma pedra, peguem aonde os sacerdotes estão, tragam essas pedras do meio do Jordão e façam um memorial. Para que esse memorial? Para que todos que passarem, as gerações futuras, os seus filhos, em momentos futuros, vocês olharem para essas pedras que foram tiradas lá dos pés, lá no centro, reconhecendo que é o Senhor quem fez, reconhecendo que é o Senhor quem operou. Então, em determinados momentos, vocês passarão aqui e lembrarão que Deus fez com que esse povo passasse em seco, em meio às águas. Pastor, o que é isso na prática? O Senhor chama a minha atenção e chama a sua atenção para nós construirmos os memoriais das conquistas que já foram feitas, dos milagres que já foram realizados em nossa vida pelo Senhor. Sabe por quê? Porque quando a gente se deparar com Jericó, aí nós vamos trazer o quê? A memória, aquilo que nos dá esperança. Quando de repente vier a muralha da crise financeira, aí nós vamos trazer à memória aquele momento lá atrás, em que no momento de escassez, no momento de falta, o Senhor veio e supriu, não deixou nada faltar. E o Deus que fez ontem é o mesmo Deus que faz hoje e continuará fazendo amanhã. Eu vou trazer à memória aquilo que me dá esperança. Bata palmas e glorifica Jesus. Eu preciso construir os memoriais, deixar isso muito vivo, deixar isso muito latente, construir os memoriais. E no momento de crise a gente vai e volta lá no memorial. Ei, Deus já fez e Ele pode fazer de novo, Ele não mudou. Parece até agora que é muito grande, e quando eu olho para os memoriais que foram construídos, pelo nível que eu me encontro hoje, parece até pequeno, mas lá naquela época também era grande, e Deus fez, Ele não mudou, Ele continua o mesmo. Construa memoriais. Cadê os casados aqui? Cadê os casados? Aleluia. Construa memoriais. Não é à toa que o dia da celebração do casamento, uma grande realização, eu me lembro até hoje. Na hora que a Rafa apareceu, eu chorei igual menino. Na hora que as cortinas se abriram, a noiva apareceu, eu falei: Jesus, como o Senhor é bom. Que presente. Ela foi entrando, eu fui chorando de soluçar, irmãos. Depois eu vou mostrar um vídeo para vocês. Chorava. Aí minha mãe do lado me deu um cutucão: para de chorar, eu não estou chorando aqui, senão eu vou passar vergonha. E eu celebrando ao Senhor por uma grande realização na minha vida. Mas esse memorial também, eu me lembro que lá eu fiz juramento, eu fiz um pacto. Aí quando as crises vêm, que as crises vêm no relacionamento, amém? Algumas lutinhas vêm. Quem é casado sabe do que eu estou falando. Às vezes existem alguns atritos. Só que a gente vai lá no memorial. Ei, tem um memorial. Eu vou trazer à memória aquilo que me dá esperança. Irmãos, talvez você está passando por uma luta muito grande hoje. Talvez você está enfrentando a sua muralha hoje. Talvez seja na sua vida espiritual. E hoje você se encontra muito frio. Já não consegue mais queimar na presença de Deus. Traga à memória aquilo que lhe dá esperança. Lembra daquele tempo que você pulava na presença de Deus, você saltitava, você dava glória a Deus, você tinha prazer, você tinha alegria. Ah, pastor, mas eu até trago a memória. Traga a memória e comece a profetizar, e já receba essa palavra em nome de Jesus. A Bíblia diz que o Senhor não apagará o pavio que fumega. Se você está aqui, é porque ainda está fumegando. Se está fumegando, Ele vai acender, Ele vai reacender de novo em nome de Jesus. Traga a memória, Ele faz, Ele aviva, Ele desperta, Ele cura, Ele restaura, Ele levanta, Ele faz nova todas as coisas. Traga a memória. Ele restaurou os muros de Jerusalém. Pode restaurar a nossa vida, e a glória da segunda casa ser maior do que a primeira, porque as promessas permanecem de pé.
edifique memoriais. Conte para os seus filhos as maravilhas que Deus fez. Conte para os seus as maravilhas que o Senhor fez. Não permita que um momento de angústia, que um momento de dor, que um momento de muralhas muito grande lhe roube a paz, lhe roube a esperança, lhe roube o sono. Se isso está acontecendo, você precisa voltar lá nos memoriais. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Quem tem testemunho para contar aí de coisas que Deus já fez? Quem tem? Ele fez, Ele faz. Ele faz de novo, Mansando. Ele faz de novo. Ele faz de novo, Mansando. Ele faz de novo, aleluia. Ele te trouxe aqui nesta noite. Ele nos trouxe aqui nesta noite para dizer: ei, eu vou fazer de novo, eu vou fazer de novo, eu vou fazer de novo. Traga a memória, se encha hoje daquilo que eu já fiz. Traga a memória aquilo que dá esperança. Edifique os memoriais. Deixa registrado. O quarto passo que o Senhor nos ensina nesta noite, depois que eles atravessaram e fizeram o memorial, está lá no capítulo 5. Vocês vão ler em casa, está do 3 ao 5, tudo que eu estou pregando aqui hoje. No capítulo 5, o Senhor vai dizer assim: Josué, agora eu quero que você separe esse povo, separe todos. Eu quero que você faça facas de pedra. E eu quero que você faça a circuncisão de todos. A Bíblia diz que no período que todo o povo de Deus esteve no deserto, ninguém atentou para fazer a circuncisão, que era símbolo da aliança de Deus, símbolo de um povo separado, símbolo de um povo que trazia no seu corpo as marcas de alguém que pertence a alguém. O Senhor estava dizendo: olha, Josué, vocês estão entrando na terra prometida. É necessário que só entre na terra prometida quem está debaixo de uma aliança, quem vive a aliança. Irmãos, existem duas coisas aqui na aliança. Quando Deus chama Abraão para essa aliança, e Abraão, ele se coloca à disposição, ele diz: Senhor, eu aceito o convite de fazer uma aliança com o Senhor. O Senhor estava dizendo duas coisas para Abraão. Abraão, dentro da aliança, a partir de hoje, você é meu. Dentro da aliança, Abraão, tudo que é seu é meu. E tudo que é meu é seu. Uau! Dentro da aliança, o Senhor estava dizendo a Abraão: tudo que é seu é meu, e tudo que é meu é seu. Abraão, só que não para aí. Dentro da aliança, você também é meu. Não é só o que você tem, você é meu, e eu sou teu. A Sulamita, eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Eu pertenço a alguém. O Senhor já estava chamando aquela geração que não havia sido circuncidada. O Senhor estava dizendo: olha, vocês vão guerrear, vocês vão batalhar, mas com uma certeza, que tudo que é seu é meu, e tudo que é meu é seu. Inclusive também todas as suas lutas são minhas lutas, os seus inimigos são os meus inimigos, as suas batalhas são minhas batalhas, e nessa batalha vocês não terão que pelejar, porque eu pelejo por vocês. Eu pelejo por vocês. A única coisa que eu espero de vocês é que vocês guardem a aliança, que vocês guardem esse princípio. Guardem esse princípio, irmãos. E Josué já sabia disso, porque a Bíblia diz, lá naquela batalha no capítulo, lá no início, capítulo 17, se não me falha a memória de Êxodo, em que os amalequitas vieram, ou é 17:13, é 13:17, depois vocês conferem em casa, não precisa procurar agora não.
Está lá na Bíblia, está na Bíblia. Que os amalequitas vieram, aquela batalha em que Moisés sobe para o monte, levantando as mãos, Josué vai para a batalha, e o Senhor concede uma grande vitória ali, e no final o Senhor vai dizer para Josué, e diz para Moisés: Moisés, a partir de hoje, depois que eles edificam um altar, em gratidão ao Senhor por aquela vitória, estabelecendo aliança ali, porque altar também é lugar de reafirmação de aliança, de confiança, de dependência, de entrega, de doação. Tudo que é meu é teu, e tudo que é seu é meu. Naquele momento o Senhor diz para Moisés e diz para Josué: Josué, a partir de hoje eu farei guerra entre mim e os amalequitas. Mas os amalequitas não estavam guerreando, não era contra os israelitas. O Senhor estava dizendo: as suas batalhas são minhas batalhas. Você tem andado seguindo os meus passos, você tem me colocado no centro. Agora você está guardando a aliança, tem feito memorial. Então não preocupa não, as minhas batalhas, as suas batalhas são minhas. As suas batalhas são minhas. Foi o que o Senhor disse a Josafá: Josafá, nessa batalha não tereis que pelejar, essa batalha é minha, deixa que eu vou guerrear, apenas confie. Então o Senhor Josué leva o povo a reafirmar o seu pacto, a reafirmar a sua aliança, a trazer no seu corpo as marcas. E nós estamos debaixo de uma aliança, de uma circuncisão, não feita no nosso órgão, mas feita no nosso coração, lá na cruz do Calvário, pelo derramado sangue de Cristo. Nós estamos debaixo de uma aliança. Viva a aliança! E às vezes viver debaixo da aliança, irmãos, é viver meio que na contramão das coisas, e às vezes parece que é loucura. Imagina, você está de frente à cidade, de frente aos muros, uma cidade cercada, muitos soldados, e esse povo, se você for estudar, esse povo era um povo violento, era um povo mau, sanguinolento. Aí o Senhor vai dizer assim: circuncida todo mundo. Josué poderia ter voltado para o Senhor e dito assim: Senhor, deixa para a gente circuncidar depois dessa batalha, depois dessa guerra. Nós já estamos aqui na eminência, na porta da batalha. Fazer essa cirurgia em todos os soldados, eles vão ter que passar por um tempo de recuperação, eles vão ter que passar por um tempo de repouso, vão ter que esperar a febre deles baixarem, e depois voltarem à ativa para poder guerrear. Não é o momento. Se a gente fizer isso agora, os inimigos podem vir e nos destruir. Lembra dos filhos de Jacó, quando mandaram os filhos de Siquém fazer a circuncisão, e quando eles estavam no ápice da dor, no ápice da febre, eles foram lá e desonraram a palavra do pai, matando todos os homens. Era muito fácil. Imagine você fazer uma cirurgia com pedra. Não era bisturi, era pedra, sem anestésico e sem remédio para depois diminuir a dor, e sem anti-inflamatório. Já tem gente que está assim, né, Jaqueline? Ai, já está sentindo. Os homens sentem mais ainda. Ai, né? Ui. Pois é agora, Josué, porque ninguém vai para a batalha sem guardar a aliança. José, não preocupa não, porque quando você guarda a aliança, eu guardo sua vida, ninguém vai vir contra vocês. Quando você guarda a aliança, o Senhor protege, o Senhor guarda, o Senhor não age como nós agimos, Ele faz do jeito dele, da forma dele. Depois que eles fizeram a circuncisão, entenderam que tudo que eles tinham era do Senhor, e que tudo era de Deus, e que eles pertenciam a alguém. Paulo vivia isso. É tão interessante que Paulo vivia isso. Paulo, em um determinado momento em que ele estava sendo levado preso para Roma, a Bíblia diz que veio uma grande tempestade, ventanias, tornados, e começou a bater com ondas fortes contra o navio, e muitos pensaram em se jogar para fora do navio. E naquele dia o Senhor veio e apareceu a Paulo. E quando o Senhor apareceu a Paulo, o Senhor deu direcionamento:
Deus vem nos meios de crise dando direcionamento ao seu povo. E o direcionamento de Deus para ele foi: fala para o povo que ninguém deve pular fora do barco. E o Senhor está dizendo para nós nesta noite aqui: não pula fora do barco não, fica onde o Senhor está. O segredo é estar onde o Senhor está. Nós só vamos sair do barco no momento em que o Senhor disser: está na hora de sair. Aí se Ele disse que é para sair, a gente pula igual o Pedro. Nem que de repente, no vacilo, a gente começa a afundar, mas nós estamos pertinho dele, a gente clama, ele vem, segura e a gente sai do outro lado. Aí Paulo volta para o povo e diz esse princípio, o princípio da aliança. Mesmo sendo preso, ele é canal de bênção para todos que estão ali naquele barco. Mesmo passando por um momento de adversidade, nós podemos ser e devemos ser um canal de bênção para todos que estão perto de nós. Ele diz: o Deus a quem eu sirvo e a quem eu pertenço, ele me apareceu ontem e disse assim: ó, fica tranquilo, ninguém pula do barco. Se todo mundo permanecer, Deus vai guardar, Deus vai proteger, ninguém vai perecer. Guarde o princípio da aliança. E para nós encerrarmos o versículo que eu li: agora, estando Josué próximo de Jericó, ele olhou, estando Josué perto de Jericó, levantou os seus olhos e viu que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão a espada. Este homem era Jesus. Jesus no Antigo Testamento. No estudo bíblico, depois eu explico para vocês direitinho. Ele levantou os olhos, ou seja, ele tirou os olhos da muralha e levantou os seus olhos. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele levantou os olhos. Ei, levante os seus olhos. Tire os seus olhos da crise, tire os seus olhos do problema, tire os seus olhos da dor, tire os seus olhos da enfermidade, tire os seus olhos da dificuldade que você está enfrentando, tire os seus olhos do gigante e olhe para o Senhor, aquele que é o autor e consumador da sua fé, aquele que tem todo o poder, aquele que em seu nome o inferno treme, em seu nome as cadeias são quebradas. Mas eu preciso aprender, viver. Muitas vezes, irmãos, isso não é novo, isso já é velho, mas nós precisamos trazer à memória. Eu preciso colocar isso em prática. Para de olhar para o problema, porque se eu ficar olhando para a muralha de Jericó de 13 metros, ela vai parecer que tem 26. Se eu ficar olhando para o gigante Golias, eu vou fazer igual aquela maioria de soldados que tinha aliança, que servia ao Deus, mas que ao olhar para o gigante, eles se apequenaram, ficaram pequenos, diminuíram. Porque quanto mais eu olho para o problema, quanto mais eu olho para o gigante, quanto mais eu olho para a dificuldade, maior ela parece ser. Agora, quando eu olho para o alto, eu olho para o Senhor, aleluia, aí eu vejo que Ele é maior, aí eu vejo que Ele é tremendo. É olhando para o Senhor que o meu coração se enche de paz, é olhando para o Senhor que o meu coração se enche de fé, é olhando para o Senhor que o meu coração se enche de alegria, é olhando para o Senhor que o meu coração se enche de esperança, é olhando para o Senhor que eu me encho de coragem, que eu me encho de ousadia e que eu vou no nome do Senhor. Eu preciso voltar os meus olhos para Deus. Se eu ficar olhando para o problema, simplesmente a depressão vai me pegar, a tristeza vai me pegar, o sentimento de derrota, de fracasso vai me pegar. Eu vou começar a achar, porque eu olho para o gigante e automaticamente eu olho para mim. Aí quando eu olho para o gigante, olho para mim, eu vejo ele grandão e eu olho para mim e eu sou uma tisquinha de nada. É o mesmo caso da outra geração, que nesta terra
Ao invés de olhar para a promessa, olhar para o dono da promessa, para o Senhor, olhar para aqueles povos e voltaram, príncipes voltaram como gafanhotos. Você é príncipe e princesa de Deus. Eleve os seus olhos. Há de haver algo maior. Como diz o hino, fascina os meus olhos. Talvez você está triste, talvez você está angustiado, talvez você está abatido. Talvez você está até pensando em desistir. Estava pensando em desistir, mas não vai desistir, porque o Senhor te trouxe aqui hoje. Você está ouvindo essa mensagem em casa hoje. Você não vai desistir, porque você vai elevar os seus olhos para o Senhor nesta noite. Fascina os meus olhos, Senhor. Há de haver algo maior. Fascina os meus olhos, Senhor. Há de haver algo melhor. O ministério de louvor já vai subindo. Aleluia. Fascina os meus olhos, Senhor. Se nós ficarmos olhando para as dificuldades, dificilmente nós sairemos dela. Mas se nós olharmos para o Senhor, aquelas muralhas que eram intransponíveis, eu vou esperar você dar um glória a Deus, vou esperar o pessoal se arrumar aqui. Vocês conseguem pegar esse hino, assim nos meus olhos? Ou é um gigante? Em nome do Senhor. Se vocês tiverem uma outra ideia de contemplação, alguma coisa, mas eu quero lançar uma palavra profética aqui. Eu quero ouvir um glória a Deus só daqueles que tomam posse. Se os meus olhos se voltarem para o Senhor, olhar que o meu Senhor, Ele é muito maior, Ele é tremendo, Ele tem o controle de tudo. Se eu voltar os meus olhos para o Senhor, aquelas muralhas, Alexandre, que parece assim intransponíveis, que está assim me impedindo de chegar do outro lado daquilo que Deus já me deu. Sabe o que vai acontecer? Essas mesmas muralhas que eram impedimento se tornarão apenas degraus. Aleluia. Para eu chegar do outro lado, se tornará apenas degraus, porque o Senhor vai derrubar. Ele é o mesmo. Se você crê, coloque-se de pé no seu lugar. Pode bater palma e glorificar a Deus. Coloque-se de pé no seu lugar e com os seus olhos fechados, eu quero que você veja o Senhor nesta noite. Veja o Senhor nesta noite. Enche os meus sentidos de beleza. Foi Deus que te mandou e Ele está na frente. Continue caminhando. Se você está caminhando agora, seguindo a voz do bom pastor, deixe Ele tomar o centro da sua vida. Deixe Ele no centro, no lugar devido. Deixe Ele no centro. Aleluia. Faça memoriais. Traga à memória aquilo que lhe dá esperança. O nosso Deus não mudou, Ele é o mesmo. Ele fez, Ele faz e Ele fará. Ele fez, Ele faz, Ele fará. Guarde a aliança. Guarde a aliança. Traga no seu corpo as marcas do bom soldado de Cristo. Aleluia. E olhe para o Senhor, pois Ele está vindo ao seu encontro com a espada desembainhada para lhe dar vitória. Aleluia. Em meio à escuridão, o Senhor é a luz. Em meio ao deserto, Ele é o caminho. Em meio às enfermidades, Ele é a cura.
lançados. Aleluia. Deus santo e amado, ajuda-nos, Senhor, a sermos ovelhas que seguem a voz do bom pastor, que é o Senhor. Nos auxilie, Senhor, a cada dia, que verdadeiramente o Senhor esteja no centro das nossas vidas, no centro das nossas decisões, das nossas escolhas. Meu Deus, em o nome de Jesus, que esteja sempre vivo em nossa mente memoriais de tudo aquilo que o Senhor fez, de tudo aquilo que o Senhor realizou em favor de cada um de nós, Senhor. Ajuda-nos, Espírito Santo, a guardarmos a aliança, a fazer, meu Deus, menção dela em todos os momentos da nossa vida, e que os nossos olhos estejam sempre fitos no Senhor. Não permita, Espírito Santo, nos ajude nisso. Não permita que nada, ninguém, nem situação nenhuma roube dos nossos olhos a fascinação que deve ser dada simplesmente ao Senhor. Em o nome do Senhor Jesus, pois sem sombra de dúvidas, em todo e qualquer momento, nós poderemos todas as coisas naquele que nos fortalece, e Ele é o Senhor. Se você concorda com essa oração, recebe, bata palmas e glorifique a Jesus. Aleluia, 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 oh, aleluia, aleluia, glória a Jesus. Irmãos, no último domingo desse mês, no último domingo, você que ainda não é batizado, você que ainda não desceu as águas do batismo, nós teremos aqui na igreja, no culto da manhã, no último domingo do mês, o batismo. Tá? Se você já aceitou Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, se ainda não aceitou também, pode aceitar hoje, agora, e no próximo batismo você já descer as águas do batismo. Nada te impede. Se você crê e quer viver para Jesus, você tem entendido a mensagem, tem entendido a palavra, e você quer viver em novidade em Cristo, você é convidado para o último domingo desse mês, me parece que é dia 30 de agosto, último domingo do mês, teremos aqui na igreja. Nesse momento de pandemia, nós vamos glorificar ao Senhor, batizando filhos para Deus, amém? Glória a Jesus. Que esta semana seja uma semana cheia da presença de Deus, que toda muralha caia e se torne apenas degrau para você conquistar aquilo que o Senhor já te deu, por ela já é seu, já é seu, já é seu. Seja guiado e conduzido pelo Senhor. Que o amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho, a comunhão íntima e consoladora do doce Espírito sejam com todos. Vão em paz e que o Senhor os abençoe. Vão em paz. Deus os abençoe.